Olha lá, se alguém... A Camila... Ixi, acho que expulsou a Camila. Depois ela volta. Olha lá. Então, continuando aqui as funções convexas, agora vamos, hein? Agora vai, hein, professor? Agora começa a falar, pelo amor de Deus aí. Já vou começar a falar, pode ficar tranquilo. Então, continuando aqui o tópico das funções convexas, olha só. Das funções convexas, a gente vai terminar esse assunto aqui hoje, sem falta, já vamos terminar agora mesmo. Eu preciso discutir aqui umas últimas coisas que ele coloca aqui no livro. Funções convexas. Aqui, letra ruim, não consigo fazer letra boa. Aí ele diz o seguinte, né? Como a gente está... Só uma coisa aqui, no finalzinho a gente discutiu da última aula, né? Só a gente lembrar que existe função convexa com menor ou igual aqui. Estritamente convexa, só com menor, né? E estritamente côncava, só com maior. Só lembrando, né, que a função é côncava quando... A função f é côncava quando menos f é convexa. Ele tinha falado isso. E o estritamente evita que o gráfico possua trechos retilíneos. Eu estou lembrando isso aqui porque eu tenho a impressão que nesse exemplo ele vai discutir, ele vai falar algumas coisas, olha lá, que tem a ver com isso, por isso que eu estou lembrando. Convexidade estrita implica que f' seja crescente, mas não implica que f' seja maior que zero. Tá? Lembra, ele está comentando isso aqui porque logo antes a gente viu isso aqui, ó, esse coroláriozinho aqui. Se uma função, C e somente C, né? Uma função f de em R duas vezes derivável no intervalo I é convexa, C e somente C, f duas linhas de x é maior ou igual que zero, para todo x pertencente a I. Tá? F dois pontos de em R, duas vezes derivável no intervalo I é convexa, não está falando estritamente convexa, falando convexa, C e somente C, a segunda derivada é maior. Isso aqui é muito bom, né? Esse corolário aqui, porque você pode cair em muitas contas para mostrar que uma função é convexa. Se você, por exemplo, não puder usar derivada, né? E em certas funções pode complicar. Vou te dar um exemplo, exponencial. Prove que e elevado a x é convexa, sem usar isso aqui. E com segunda derivada é uma linha, um segundo, né? 3 segundos. Beleza, a derivada exponencial é ela mesma, a segunda derivada é ela mesma, ela é maior ou igual que zero, então acabou, ela é convexa. Né? Então o negócio isso aqui é brutal esse corolário, parece que não, né? Mas ele pode ajudar muito. Agora, convexa, C e somente C, a segunda derivada é maior ou igual que zero. Agora, e estritamente? Estritamente ele está comentando aqui, ó, convexidade estrita implica que a primeira derivada seja crescente, mas não implica que f duas linhas de x é maior que zero, certo? Para todo x pertencente a I. Ok? O caso da exponencial, que eu acabei de citar, ela é uma função estritamente convexa. E a segunda derivada dela é maior que zero. No caso que eu citei, acontece isso. Mas a gente poderia citar um caso onde isso não acontece? Poderia facilmente. Por exemplo, x ao quadrado. Fx igual a x ao quadrado. É uma função convexa, estritamente... Deixa eu falar um intervalo, né? Fx igual a x ao quadrado no intervalo... Deixa eu colocar aqui na lousa em vez de ficar falando. Né? Vamos começar a fazer uns comentários aqui. Umas observações, vou colocar como óbvias, observações. Se você pegar a função f de x igual a e elevado a x, ela é estritamente convexa, tá? Estritamente convexa, beleza. E aí você observa o seguinte, a f duas linhas de x é estritamente, que é igual ao próprio e elevado a x, é estritamente maior que zero. Tá? Porém, se você pegar a função g de x igual a x ao quadrado, g de x igual a x ao quadrado, ela também é estritamente convexa, ok? E se você
pegar a derivada dela, ou a segunda, não, aqui no x ao quadrado, não, desculpa, x ao cubo seria um exemplo bom, né? Mas x ao cubo não é estritamente convexo, então x à quarta, vamos tentar aqui, ó, x à quarta é estritamente convexo. Tem um gráfico, não é uma parábola, mas é parecido com uma parábola, certo? Estritamente convexa. A segunda derivada, primeira derivada, né, de x à quarta, g' de x, é igual a 4x ao cubo, tá? E a segunda derivada, g' de x, vai ser igual a, cai aqui o 3, 12, né? 12x ao quadrado. E aí isso implica que, por exemplo, no ponto 0, g' de 0 é igual a 12 vezes 0 ao quadrado, vai dar 0. Né? Então, o que você pode concluir? Você pode concluir o seguinte, essa frase que ele falou aqui, ó, convexidade estrita implica que f' seja crescente. Veja que a f' aqui, ela é 4x ao cubo, é uma função crescente, 4 vezes a função x ao cubo. Tá? A função x ao cubo é estritamente crescente, ela não tem nenhum trecho dela que é constante, nem muito menos decrescente. Ela é crescente o tempo todo, g', tá? Que é a derivada de uma função x à quarta que é estritamente convexa. Porém, a segunda derivada, mas não implica, convexidade estrita implica que a f' seja crescente, mas não implica f duas linhas maior que zero. De fato, você vê que aqui no caso o g, eu chamei de g, não de f, né? O g duas linhas é 12x ao quadrado, que não é estritamente maior que zero para todo x. Eu acabei de exibir aqui o x igual a zero, a g duas linhas de zero é zero, e portanto não é maior que zero. Tá? Entretanto, se a segunda derivada f duas linhas de x for maior que zero para todo x pertencente a i, isso implica f' crescente, derivada da derivada maior que zero no intervalo, implica a função crescente, que implica a f estritamente convexa. Muito interessante isso. Estritamente convexa não implica... começa pensando no corolário, né? Convexa, não é que implica, é mais do que implicar. Convexa é ser e somente ser equivalente a f duas linhas de x ser maior ou igual que zero. Aí você vai pensar, então estritamente convexa é se for estritamente maior. Não, aí já está dizendo que não é assim. Então ele diz, não, convexidade estrita não implica que f duas linhas é maior que zero. Aí o professor vai lá, tenta exemplificar. Agora, entretanto, contudo, todavia, se a segunda derivada, vale a volta, né? Se a segunda derivada for maior que zero, então a f é estritamente convexa. Né? E você pode perceber isso aqui, se for dar um exemplo dessa implicação, não é um exemplo, não é um contra-exemplo, né, como eu dei aqui acima, é um exemplo de que o negócio funciona. Você poderia pegar a própria função de segundo grau. Você pega uma f duas linhas constante, maior que zero. Né, aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui, se você pegar h duas linhas de x igual a 2, que é maior que zero, né? Implica h' de x igual a 2x mais uma constante b, que implica h de x igual x ao quadrado mais bx mais c, certo? E por mais que você brinque aqui, até o Max outro dia me deu uma ajuda ali durante a aula, por mais que você brinque aqui com os b e c's, o fato disso aqui estar travado em x ao quadrado já significa que é uma parábola com a boca para cima, vamos falar dessa forma, né? É uma brincadeira mais ou menos assim. Por mais que, mas o b e c, mexendo neles, vai mexer aqui na posição dessa parábola, mas não vai mudar o fato de que ela tem essa boca para cima, e que, portanto, vai ser uma função estritamente convexa. Né? Então, uma segunda derivada positiva implicou numa função estritamente convexa. Só, enfim, vocês estão ouvindo tudo que eu estou falando aqui? Ih, pane no sistema, caiu a live? Não, vocês estão aí, né? Vocês estão acompanhando. Não, tudo bem, tudo bem, o pessoal está aí. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, valeu pela atenção de vocês. Olha lá.
Não, tá jóia, valeu. Olha lá, desculpa qualquer coisa aí. Exemplo 4. Exemplo 4. Vamos dar uma discutida nesse exemplo aqui, em vez de ficar perguntando. Depois tem um negócio interessante aqui para comentar. Ele vai remodelar a definição de convexidade, e dessa remodelagem ele vai provar a desigualdade entre as médias. É um negócio interessante que eu preciso falar hoje aqui. Não é possível. Não é possível. Então, olha lá, exemplo 4. Algumas observações, baseadas nisso que a gente estava conversando, né? Para todo n pertencente aos naturais, a função de R em R, x elevado a número par, então x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, aquilo que eu já tinha falado. Falei agora há pouco aqui do x ao quadrado e do x à quarta, que são casos aqui, que são casos particulares, disso que ele está falando. X elevado a 2n é estritamente convexa. Mas o que acontece? Segunda derivada, 2n vezes 2n menos 1, x elevado a 2n menos 2, anula-se no ponto zero, né? Então, aquela história. No x igual a zero. É claro, aqui ele... se n for igual a 1, né? Se n for igual a 1, é óbvio, ele não escreveu aqui, mas é claro que é para n maior do que 1 que ele está falando, né? Porque para n igual a 1 vai dar x elevado a zero, que é 1, e aí, que é o caso da função de segundo grau, né? Mas tudo bem, ele não falou aqui, mas eu mostrei para vocês aqui na lousa que... Não mostrei, na verdade eu ia escrever segundo grau, até mudei para quarto grau, justamente para não dar aquele problema, né? Porque daí a segunda derivada não vai se anular, ela vai ficar constante. Derivada de x ao quadrado é 2x, segunda derivada é 2, e aí não se anula, é uma função constante igual a 2. Tudo bem, a função exponencial é estritamente convexa, enquanto que log de x é estritamente côncava, né? A função, tirando zero fora, g de x igual a 1 sobre x, é côncava para x menor que zero e convexa para x maior do que zero, né? Então, aqui, ó, vamos pensar nisso aqui, ó. Segunda derivada maior que zero implica estritamente convexa. Então, segunda derivada menor que zero implica estritamente côncava, né? E se você analisar aqui a derivada, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos colocar P de x. Vamos colocar aqui. Se você pegar ali, ó, P de x... Não, primeiro deixa eu escrever aqui. P, dois pontos, de R menos zero, né? Tem que tirar o zero porque ela não está definida no zero, em R, né? Da forma que ele escreveu aqui. Dada por P de x igual a 1 sobre x. Igual a 1 sobre x. Então, o que acontece com a derivada aqui? P' de x igual a... caiu menos 1 sobre x ao quadrado, e P duas linhas de x igual a... caiu menos 2, menos com menos é mais, vai ficar 1 sobre x ao cubo, a segunda derivada, correto? Porque aqui é x a menos 2, cai o menos 2, não, vai ficar 2 sobre x ao cubo, né? Desculpa, 2 sobre x ao cubo. 2 sobre x ao cubo, tá lá. Então, o que você percebe dessa segunda derivada? Você percebe o seguinte, você percebe que se eu pegar um x menor que zero, daí, né, então, se eu pego um x menor do que zero, vai implicar, x negativo, né, que 2 sobre x ao cubo é menor do que zero. Né, porque a hora que eu colocar um negativo aqui e elevar ao cubo, fica negativo, 2 por negativo, menor que zero. O que implica que a segunda derivada é menor que zero. P duas linhas de x é menor do que zero. O que implica que côncava, estritamente côncava. Estritamente côncava. Tá? Para x menor do que zero. O mesmo raciocínio para x maior do que zero, já x maior do que zero implica 2 sobre x ao cubo maior do que zero, que implica segunda derivada maior do que zero, que implica estritamente convexa. Tá? Só para não falar que o professor ignorou aqui, né? Pulou. Implica estritamente
convexa. Tá legal. Tá lá. Bom, tudo bem. Então vamos continuar aqui. Aí eu queria, bom, passando essa discussãozinha inicial aqui, o exemplo, eu queria chamar a atenção para vocês para esse parágrafo aqui, ó. Isso aqui é interessante e vai levar para aquela demonstração das médias que eu estava falando. Os pontos x do intervalo AB se escrevem de modo único sob a forma x igual... Então, vamos lá. Deixa eu escrever na lousa aqui o que ele está dizendo. Se x pertence ao intervalo fechado AB, tá certo? Isso é equivalente a dizer que existe um T no intervalo fechado 0,1, existe T pertencente ao intervalo fechado 0,1, tá o quê? X igual a 1 menos T vezes A mais T vezes B. X igual a 1 menos T vezes A mais T vezes B. Como que a gente poderia, se tivesse que demonstrar isso aqui para o aluno, né? Ele deu uma dica aqui, ele falou o seguinte: com efeito, esta igualdade aqui equivale a T igual a X menos A dividido por B menos A. Então, como que a gente... E muda de assunto, começa a falar de outras coisas, né? Então, como que a gente pode usar isso aqui para ver essa realidade aqui, de que os pontos x's do intervalo AB são justamente da forma 1 menos T vezes A mais T vezes B. É um negócio interessante isso aqui, né? Por exemplo, você coloca T igual a 0 aqui, zera essa parte e fica 1 vezes A, que é A. Então você vê, o T igual a 0 corresponde ao A. E o T igual a 1 corresponde ao B, né? Porque se você colocar 1 aqui, vai ficar 0A, some essa parte, mais 1B, que é B. Então, eu acredito que o legal seria a gente olhar para isso aqui e tentar perceber o seguinte, ó. T, de fato, T é igual a uma função de x. T de x, que é igual a, como ele escreveu ali, x menos A, sem parênteses, x menos A dividido por B menos A. E aí eu vou acrescentar uma coisa aqui, vírgula. Bijeção. Bijeção, né? Bijeção de onde em onde? Bijeção de AB em 0,1. AB em 0,1. Eu colocaria assim. Mas o que é bijeção? Significa que está amarrado 1 para 1. Um x amarrado num certo t, um t amarrado num certo x, 1 para 1. Você vê por essa função aqui, né? Então, mas como é que a gente poderia ver que é uma bijeção? Bom, eu noto que é uma bijeção da seguinte forma, né? Ela é INGE, né? Ela é INGE. Se você quiser fazer assim passo a passo, eu posso tentar aqui, ó, INGE injetiva. É uma função do primeiro grau, uma reta isso aqui, né? É um polinômiozinho do primeiro grau. Mas tudo bem, é INGE. Como assim INGE? O que significa injetiva? Significa que se eu pegar duas imagens iguais, né? Então, por exemplo, se T de x1 for igual a um T de x2, o que isso vai implicar? Isso vai implicar que x1 menos A dividido por B menos A é igual a x2 menos A dividido por B menos A. Aí você, evidentemente, multiplica por B menos A do zero. Esse B menos A com certeza é diferente de zero, porque intervalo AB, quer dizer, o A é diferente do B, né? Então, isso aqui é diferente de zero, pode estar no denominador, você multiplica dos dois lados por B menos A, x1 menos A igual a x2 menos A. Soma A dos dois lados, mais A, corta, corta, vai ficar x1 igual a x2. Então, mostrou que é INGE, né? T de x1 igual a T de x2 implicou que x1 igual a x2. Acabou. Agora, e sobre? Sobre é o seguinte, como que eu provo que... O que seria o sobre? Como que eu provo que... eu estou mostrando que é uma bijeção de AB em 0,1, né?
Então, eu percebo o seguinte, quer dizer, sobre seria o seguinte, dado um T pertencente a 0, 1, qual é o X que eu tenho que pegar para chegar nesse T? Né? Qual é o X que eu tenho que pegar? Eu te diria que o X é esse aqui. Tá certo? O X é esse aqui. É esse aqui. Não tem jeito. Né? Não tem jeito, o X é esse aqui. Então, quer dizer, se eu pegar dado um T0, vamos chamar de T0, pertencente ao intervalo fechado 0, 1, 0, 1, seja x igual a 1 menos T0 vezes A, 1 menos T0 vezes A, mais T0 vezes B, mais T0 vezes B. Aí você, o que acontece? Coloca esse X aqui nessa fórmula, né? Daí, então, né? Então, você vai notar o seguinte, substituindo ali na fórmula, né? O X aqui nesse lugar, vai ficar 1 menos T0 vezes A mais T0 vezes B, que é o X, menos A dividido por B menos A. Isso aqui vai dar igual a, faz a distributiva. 1 vezes A dá A. Menos T0 vezes A, menos T0 vezes A, menos T0 vezes A, mais T0 vezes B, mais T0 vezes B, menos A. Tudo isso dividido por B menos A. Aí você percebe o seguinte, mais A corta com menos A, T0 dá para colocar em evidência, vai ficar T0 vezes, aí colocando em evidência, vai ficar menos A mais B, então B menos A. B menos A. Aí no denominador tem B menos A. Então corta B menos A com B menos A, dá igual a T0. Quer dizer, se eu pegar esse X, jogar na função aqui T de X, sai no T0 que eu tinha pego no intervalo 0, 1. Então, é muito simples. Para todo, dado um T0 no 0, 1, você, por exemplo, 0,5, meio, né? Eu pego lá o ponto X igual a meio vezes 1 menos meio é meio, meio A mais meio B. Seria A mais B dividido por 2, que é um ponto bem aqui no meio do intervalo AB. E aí, esse ponto jogado nessa função faz sair o T0 meio, no final das contas. Quer dizer, sobre. Né? Então, se é eng e é sobre, então essa função é bige. Professor, mas e daí que ela é bige? O que ela tem a ver com isso aqui que ele tinha afirmado antes? Esse negócio aqui que ele afirmou antes. Tem a ver com o seguinte, tá? Então, conclusão do raciocínio. Conclusão. Como T de x, que acabamos de escrever ali, T de x é bijetora, é bige, e, aí você manipula ela, né? Além disso, T igual a x menos A, faz chegar na outra fórmula lá. B menos A equivale a, multiplicando por B menos A dos dois lados, T vezes B menos A igual a x menos A sobre B menos... Não, a x menos A, só x menos A, desculpa. X menos A. Aí que equivale a, de fazendo a distributiva aqui no T, T vezes B menos T vezes A igual a x menos A. Opa, x menos A. Equivale a, passando menos A para o lado de cá, né? Vai ficar, e colocando T em evidência, vai ficar... Não coloca o T em evidência, não. Não coloca não. Deixa aqui, TB menos TA, esse menos A vem para cá, mais A igual a X. Então, isolamos o X, aí coloco o A em evidência. Isso aqui para ficar igual a fórmula lá do livro. Vai ficar X igual, colocando A em evidência, 1 menos T vezes A, mais TB. Quer dizer, você acabou de provar que é uma bijeção,
né? Estou considerando aqui, só para que fique bem claro para os alunos, o T dois pontos de T é uma função de AB, que é o X, está no intervalo AB, e o resultado aqui, que vai ser o T, está no 0, 1. E ali a gente mostrou que é INGE, que é sobre, então é BIGE. E além do mais, ela é equivalente a essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui é uma bijeção entre... É a inversa dessa, né? É uma bijeção de 0, 1 em R. X, dois pontos, de 0. X é igual a um X de T. X é uma função de T, aqui por essa fórmula. E essa função de Tx, ela vai do 0 a 1, é o contrário dessa aqui, do 0 a 1 em AB. Quer dizer, conclusão, eu colocando algum T aqui em 0, 1, algum T que esteja desde 0 até 1, incluindo 0 e 1 possível, né? É possível também 0 ou qualquer outra coisa entre 0 e 1 ou 1, no intervalo fechado, 0 e 1, sai como resultado um X no intervalo fechado AB. E só que você provou antes que o negócio é uma BIGE. Então significa que é 1 para 1. Você colocou um T aqui e sai um X. E não vai ficar ninguém sem estar associado, tá? Então por que isso aqui é legal? Vamos ver se o pessoal está acompanhando o que eu estou falando. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aí? O pessoal está ok? De vez em quando eu tenho que perguntar, turma, senão eu penso que vocês estão dormindo que nem eu. Olha lá, sim, o pessoal está ok. O pessoal está ok. Não, tá jóia. Valeu por responder. Olha lá. Por que ele fez isso aqui? Bom, agora a gente tem um jeito de descrever parametricamente, é como se fosse uma parametrização do intervalo AB. Então, quer dizer, qualquer ponto do intervalo AB, na verdade, é um X que é escrito dessa forma aqui. Tá? Bom, aí conclusão. Vamos fazer um desenho. Deixa eu melhorar aqui essa lousa. Deixa eu jogar para cá. Deixa eu subir aqui. Então, quer dizer, vamos imaginar essa situação aqui, fazer um desenho aqui, para não perder tempo de GeoGebra também. Aqui, ó, imagina essa situação. Você tem aqui uma função, digamos que ela esteja aqui assim, né? Vou tentar fazer um desenho aqui, mais ou menos, de função convexa. Aqui você está com o ponto A, Azinho, Azinho, e aqui você está com o ponto B, Bzinho, ok? Aí, se esse aqui é Azinho, quem que é esse cara aqui? Ele é o F de Azinho. E aquele cara ali em cima é o F de Bzinho. Ah, turma, foi mal. Foi mal. Não sei desenhar muito bem. Aqui, ó. F de B. Então, no fundo, esse ponto aqui é AF de A, né? Esse ponto aqui é o AF de A. E esse ponto aqui é o B, F de B. Tá? As coordenadas. Deixa eu escrever para baixo esse aqui. Porque ele vai falar disso aqui agora ali, né? Esse aqui é o B... Esse aqui não, esse aqui é o Azinho, F de Azinho. E ali é Bzinho, F de Bzinho. E aí você pode imaginar esse segmento aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui que eu estou te falando. Esse segmento aqui. E você tem também esse segmento aqui, que é o intervalo AB, que a gente acabou de discutir aqui. A gente acabou de discutir o seguinte, que qualquer ponto X que eu pegar nesse intervalo vai ser igual a 1 menos T vezes A mais T vezes B. Onde T é um valor que está entre 0 e 1. Acabamos de discutir isso aqui. Mas e nesse intervalo aqui em cima? No intervalo que vai, no segmento que vai, não é mais um intervalo, é um segmento, né, que vai de AF de A até BF de B. Vamos ver o que ele comenta, olha só. Ele comenta o seguinte, no segmento de reta que liga o ponto AF de A ao ponto BF de B no plano, esse segmento que eu acabei de desenhar para vocês, o ponto de abscissa x igual a 1 menos TA mais TB é exatamente esse ponto aqui. Deixa eu melhorar minha flechinha aqui, calma aí. Deixa eu botar a flechinha um pouco mais para a direita para a gente... Aqui. Deixa eu pegar aqui, né? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse aqui parece que está legal. Esse ponto é o nosso ponto X aqui que eu estou falando, que é 1 menos TA mais TB. O ponto de abscissa X, 1 menos TA mais TB, que ele estava falando lá, vamos subir aqui uma reta perpendicular. Ô, turma.
Difícil, viu? Aí entra uma questão aqui pesada de coordenação motora. Olha lá. Vocês estão vendo? Pá, pegou aqui. Pá, pegou aqui, função convexa. Função convexa. Olha bem a situação da função convexa. Qualquer ponto que você pegasse aqui ia acontecer isso. A função ia estar para baixo, ia estar menor ou igual do que o ponto lá do segmento. Tá? Mas vamos ver o que ele fala. O ponto de abscissa x, 1 menos ta mais tb, tem ordenada. O que é abscissa? Abscissa é esse valor aqui no eixo x. O que é ordenada? Ordenada é esse valor aqui no eixo y. Nossa senhora, aqui, ó. Olha a situação. Por isso que o cara falou que eu estava bebendo. Né? O cara viu a reta que eu faço, falou, não, esse cara bebeu. Aqui, mas não é não, é que eu sou ruim mesmo. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é o f desse x. Ele é o f daquele xzinho ali. Tá? Desse xzinho aqui, que é dado por essa forma. Só que ele é um ponto desse segmento aqui. Você pode pensar em três coisas. Você pensa aqui no x que está aqui, você pensa no ponto em cima do segmento que está aqui, e você pensa na ordenada dele. Você pode pegar esse ponto e falar, em vez de pensar nesse ponto aqui, nesse lugar aqui do plano, eu vou pensar nas duas coordenadas dele. Tem a abscissa, que é dada por isso aqui, e aí tem aqui, ó, no eixo y, tem a ordenada, que é dada por isso aqui. Aí o que eu posso pensar? Pô, mas assim como essa abscissa está no segmento AB, que foi parametrizado dessa forma, essa ordenada está no segmento F de A até F de B. Que é a mesma coisa, a única diferença é que, em vez de estar deitado, está de pé. Mas é um segmento também. Então, vou tentar dar uma parametrizada nele dessa forma aqui. E se eu tentar parametrizar ele dessa forma, seguindo o mesmo raciocínio que acabamos de fazer, né? O que você vai perceber? Você vai perceber o seguinte, olha. Assim como esse x é igual a isso aqui, esse f de x, ele é igual a... O que ele escreveu lá? É uma adaptação da fórmula que a gente viu antes. 1 menos t f de a. É a mesma ideia, só que em vez de estar nesse horizontal aqui, está no vertical aqui. Olha lá, 1 menos t vezes o pontinho de baixo, mais t vezes o pontinho de cima, que é o b. 1 menos t igual a 1 menos t vezes o f de a, que seria aqui o análogo do a, f de a, mais t vezes f de b. F de b. Então, por isso que vem essa frase dele, ó. Se você tem um x, associado a ele, você tem um f de x. Então, se um ponto x tem abscissa, ele é, na verdade, 1 menos ta mais tb, o f dele, f de x, vai ser 1 menos tf de a mais tf de b. Então, é isso que essa frase que ele acabou de falar. Portanto, uma função f de r é convexa, se e somente se. Aí entra essa questão que eu falei para vocês. O pontinho da função está para baixo nesse ponto aqui. Quer dizer, se eu puxasse aqui o. Peraí. Aqui não é, não, peraí. Aqui, aqui não é, porque o F é o amarelo, né? Peraí, deixa eu criei uma confusão aqui, calma aí, rapidinho. Esse é. Opa! Eu vou mudar esse símbolo aqui, F de X, senão. Eu vou trocar esse F de X, vou colocar Y, senão vai confundir, senão vai estar errado. Deixa eu trocar aqui, calma aí. Peraí, turma, fiz uma pequena bobagem aqui. Essa aqui é a F de X, tá certo? A amarela. Então, essa, para não dar confusão aqui, senão fica realmente errado, eu vou chamar esse aqui de Y. Por isso que ele falou essa história de abscissa ordenada aqui, para não confundir com F, tá? Então, chama esse aqui de Y. Pronto, aí a confusão está desfeita. Esse é o X, esse é o Y associado a X aqui em cima desse segmento. Então, Y, se X é igual a isso aqui, se X é igual a Y, você não vai confundir, porque o F de X é esse cara aqui, né? Esse aqui é o F de X. Agora não sei se vai dar para fazer aqui. Aqui, tá vendo? Esse cara aqui é o f de x, não esse aqui. Esse aqui que eu fiz é o y. Então, um x
Professor? Turma, eu acho que eu não sei se eu consegui voltar aqui, ou se vocês estão... Vocês estão me ouvindo aí? Voltou, não? Tudo bem. Aconteceu isso na aula ontem. Não, obrigado. Eu estou vendo que vocês me avisaram aqui pelo WhatsApp. Eu agradeço a todos, tá? Aqui a Renata, né? Todos aqui que tentaram me avisar. Vocês estavam em cima do lance. Tá, mas já voltou, né? Tô lá. Deixa eu ver se foi... Não, foi 1 minuto só. 1 minuto. Então tá... Olha lá. Lara. Não, voltou. A Luísa já tá falando aqui que voltou. E tá gravando. Não, tudo bem, desculpa. Tudo, quem sabe faz ao vivo, bicho. Tem que estar gravando, tá indo pro ar. Eu vou continuar aqui falando. Então, vocês devem ter percebido que eu tinha corrigido aqui. Eu tinha escrito f de x aqui, depois eu percebi que vai dar pau. O f de x seria esse aqui, ó. Esse eu não vou colocar porque vai estragar aqui a figura, né? Mas eu posso até colocar também, ó. É só apagar aqui colocar esse aqui um pouco mais para baixo. Coloca esse aqui, ó. F de x. Professor, não está apresentando a tela pra gente. Tá. Não, obrigado por me avisar, Marcelo. Pô, eu também não percebi isso aqui, né? Valeu. Então tá aqui, ó. Compartilhar. Tá lá. Valeu lá, a Luísa já estava falando também. Desculpa, professor burro. Olha lá. Isso aí, valeu. Obrigado a todos que avisaram. Desculpa a vergonha. Então, olha só. Aqui, ó. Esse ponto aqui é F de B, aqui em cima. Esse ponto aqui é o F de A, aqui embaixo. E esse pontinho aqui é o F de X. E você pode perceber que o F de X, ele está para baixo do Y. Que é justamente isso que ele está escrevendo aqui. F do X menor ou igual do que o Y. Por isso mesmo que eu chamei esse aqui de Y e troquei aqui para Y. Para bater com essa desigualdade que ele escreveu aqui. Mas acho que já ficou bem intuitivo para vocês com essa figura aqui, eu acho, né? Bom, pelo menos para mim já ficou, né? Do que ver só no texto aqui, aí é complicado. Então, olha só. No caso de uma função convexa, veja que se a função fosse côncava, aí o f de x estaria aqui para cima. E já não valeria mais isso que ele vai escrever ali. Então, isso que ele está escrevendo ali está fortemente relacionado com a ideia de uma função convexa, tá certo? Então, vamos ver a frase aqui para fechar essa discussão. No plano, o ponto de abscissa x tem ordenada 1 menos tf de A mais tf de B, mas ordenada em relação a quê? Ao segmento de reta. Por isso que eu diferenciei ele da função aqui, deixei ele com o nome de y, o que vem do segmento, e deixei com o nome de f, o que vem da função, f de x, que é a amarela. Tá? Aí desfez a confusão, desculpa a confusão inicial que eu tinha feito lá. Então, resultado, no segmento, o ponto de abscissa x vai ter essa ordenada. E, portanto, se a função for convexa, então vamos lá, f, dois pontos, de I em R, convexa, C e somente C, né, é equivalente a dizer, que para todo AB pertencer, quaisquer, viu, aqui tem esse AB pertencente aí, aqui inocente que está aqui, para todo AB pertencente ao domínio que eu pegar, para todo T entre 0 e 1 que eu pegar, vai valer essa desigualdade, tá? Para todo AB pertencente a I, vírgula, T pertencente ao intervalo fechado 0, 1, isso vai implicar que isso aqui acontece. O f de x é menor ou igual do que o y.
que é equivalente, essa expressão aqui é equivalente à que ele escreveu. Por quê? Porque x é igual a isso aqui, certo? E y, aí fui eu que escrevi, é igual a isso aqui, tá? F de x menor ou igual que f de y. Ou seja, vírgula, ou seja, f de 1 menos t a mais tb é menor ou igual que 1 menos t f de a mais tf de b. Bom, para que tudo isso, professor? Para poder reformular isso aqui da seguinte forma aqui, que eu acho lindo, que é isso aqui, ó. Equivalentemente a isso que acabamos de escrever, o que o cara percebeu é o seguinte, é engraçado, esse 1 menos t é sempre uma coisa, o t é sempre uma coisa entre 0 e 1. O 1 menos t também acaba sendo sempre uma coisa entre 0 e 1. E quando eu somo as duas, dá 1. 1 menos t mais t, menos t corta com mais t, resultado dá 1. Então ele generalizou, ele falou, olha, equivalente a isso aqui, é a gente escrever o seguinte, para quaisquer A1, A2 pertencente aí, por isso que eu coloquei o para todo. Para quaisquer A1, A2 pertencente aí, né? Então vou botar aqui, equivalente a, 2 pontos. Equivalente a, para todo A1, A2, A1, A2 pertencente aí, vírgula, e T1, T2 pertencente a 01, T1, vírgula, T2 pertencente ao fechado 01, é a mesma coisa que tinha escrito aqui em cima, só que reformulada em termos desse T1, T2. Tem-se. Não, e detalhe, a soma dos dois dando 1, né? Com T1 mais T2, que é aquilo que eu falei. 1 menos T mais T dá 1. T1 mais T2 igual a 1, tem-se. Isso aqui vai ser fundamental para a gente mexer ali com a questão da média. Tem-se o seguinte, F de T1 a 1 mais T2 a 2 menor ou igual que T1 F de A1 mais T2 F de A2. Tá certo? Simplesmente trocou 1 menos T por T1, trocou o T por T2. E reescreveu. Manteve a desigualdade. Sim, em vez de colocar A e B, colocou A1, A2. Tá? Por que ele fez A1, A2? Porque depois ele vai mostrar que vale para mais pontos também. Poderia fazer com 3 pontos. Olha que legal isso aqui. Então vai ficar o seguinte. F de T1 a 1 mais T2 a 2 menor ou igual que T1 F de A1, T1 F de A1 mais T2 F de A2. Tá lá. Ok? Agora, quer dizer, isso aqui é função convexa. C e somente C. Isso aqui acontece. Quer dizer, olha que bacana, qualquer função convexa, se eu fizer f dessa combinação linear aqui, isso vai ser menor ou igual que a combinação linear das f's. F da combinação linear menor ou igual que a combinação linear das f's. Olha que bacana isso. Olha que bacana. É curioso que se a função fosse linear, eu estou lembrando aqui de álgebra linear, né? Se a função fosse linear, o f, não convexa, mas troca o convexo aqui por linear, aí seria a igualdade, né? F de T1 a 1 mais T2 a 2 seria igual a T1 F de A1 mais T2 F de A2. Quer dizer, a convexidade surge quando na fórmula da linearidade, da transformação linear, eu troco o igual por um menor ou igual. Aí surge a convexidade. Quer dizer, vocês não acham bacana isso? Tem, no fundo, bem lá no fundo, parece ter uma conexão entre convexidade e álgebra linear. Bom, olha só. Bom, professor, aí ele explica como é que faz para mais pontos, né? Se você quiser pegar, em vez de A1, A2, você quiser pegar 3 pontos e dizer que, ó, a função é convexa, C e somente C, é F de 3 pontos aqui, menor ou igual que 3 termos aqui. Como que a gente poderia provar isso? Ele prova da seguinte, ele separa em 2 casos.
Você tem o caso onde T1 e T2 é 0 e o T3 é 1, porque você precisa ter, além dos 3 pontos A no intervalo I, os 3 Tzinhos no 0, 1, análogo a isso aqui, ó. Os 2 no I, os 2 no 0, 1. E a soma dando 1. Aí aqui é a mesma coisa, os 3 no I, os 3 no 0, 1. E a soma dando 1. Está fazendo um análogo, só que com 3. Aí, primeiro caso, imagina os dois primeiros, a soma tem que dar 1, né? Então, imagina os dois primeiros 0 e o terceiro 1. A soma vai dar 1, vai ficar 0 mais 1, que é 1. Perfeito. E os 3 estão no intervalo fechado 0, 1. Esses dois aqui são 0, esse aqui é 1. E a desigualdade fica óbvia. Por quê? Porque se T1, T2 é 0, sumiu esse termo, sumiu esse termo. Sumiu esse aqui, sumiu esse aqui. Então, ficou assim, f de T3 a 3 menor ou igual que T3 f de A3, só que T3 é 1. Então vai ficar f de A3 menor ou igual que f de A3, deu certo. Então a desigualdade dá certo nesse caso inicial, T1, T2 é 0, T3 é 1. E no caso onde, entretanto, se T1 mais T2 for diferente de 0, e esse caso aqui é justamente o caso onde você está negando esse aqui, né? Porque se você fala que T1 igual a T2 é 0, significa que a soma é 0. Né? Agora, se você fala que a soma é diferente de 0, então não pode ser os dois iguais a 0. Certo? Porque não tem como eu colocar os dois 0 aqui e a soma dá diferente de 0. Então ele está pegando, digamos, o complementar desse aqui. Né? O caso isso aqui não aconteça, e aí é claro que o T3 também não vai ser 1, não é? Vai mudar também aqui o T3. Aí o que mas enfim, T1 mais T2 diferente de 0, você pode pegar essa expressão e colocar, reescrever ela assim, fazendo aqui uma fatoração, né? E aqui não precisa nem perder tempo escrever na lousa, porque é muito óbvio, né? Se você T1 mais T2 multiplica aqui, cancela, dá T1 a 1, dá esse termo. T1 mais T2 multiplica aqui, cancela, T2 a 2, deu esse termo. Mais T3 a 3. Então, essa expressão, ela é equivalente a essa. Professor, por que ele está fazendo isso? Não estou entendendo. Ele vai fazer recair nesse caso aqui de 2, que a gente já viu. Né? Olha só o que ele vai falar agora. Ele vai falar o seguinte, ó. Vou deixar isso aqui na tela enquanto eu faço a conta aqui para vocês na lousa. Agora anote que. Agora anote que. Agora anote que. Esse f disso aqui dos 3 vai ser o f disso aqui, que vai ser igual a f disso aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha só. F de. Quer dizer, tem que assumir aquilo tudo, né? Deixa eu escrever aqui. A1, A2, A3 pertence aí. T1, T2, T3 pertence a 0,1, pertence a 0,1, e a soma do T1 mais T2 mais T3 é igual a 1, ponto final. Então, assumiu isso aqui. Aí, o que vai acontecer? F de T1 a 1 mais T2 a 2 mais T3 a 3, ela é igual F de, aí já provou, né, que essa soma é igual a isso aqui, a gente fez aqui de cabeça distributiva, viu que dá certo, então F disso é igual a F de tudo isso. Vou botar, acho que é melhor eu colocar um colchete aqui, ó. F de, aí vai ficar, né, escrever em amarelo aqui para chamar a atenção, T1 mais T2 vezes, T1 mais T2 vezes T1 sobre T1 mais T2 a 1, T1 sobre T1 mais T2 a 1, olha que legal, mais T2 sobre T1 mais T2 a 2, T2 sobre T1 mais T2 a 2, fechou, mais T3 a 3, ok? Então, quer dizer, olha o pessoal aí. Deixa eu ver, caiu de novo, será? Vocês estão aí? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando, sim ou não, turma? Estamos. Pô, turma. Alô? Alô? É de doer, né? É de doer. Mas é isso aí, é a vida.
Bom, então olha só. Não, é de doer. É de doer. Então olha só. É f disso aqui. É f disso aqui. É igual. Só que, veja, aí ficou tipo... Vamos colocar assim, ficou... Aí entra isso que ele falou aqui, ó. Quer ver? Esse T1 mais T2 que está aqui, somado com T3 que está aqui, dá 1. Ok? Então, o que a gente está diante aqui? A gente está diante de um caso como esse aqui, ó. É um negócio que está... veja, como eu estou dizendo que a soma dos três dá 1, então, esse aqui, eles estão no intervalo fechado 0,1. Então, esse aqui é uma coisa... O T1 mais T2 também está no 0,1. O T3 também está no 0,1. E a soma deles, do T1 mais T2 mais T3, dá 1. Né? Então, quer dizer, T1, T1 mais T2 pertence ao intervalo fechado 0,1, com certeza. T3 pertence ao intervalo fechado 0,1, com certeza. E a soma do T1 mais T2, desse cara aqui, com o T3, dá 1. Então, você caiu nesse caso anterior aqui, ó. Caiu nesse caso anterior. Ok? E você pode, então, aplicar a desigualdade. Né? É o que ele diz aqui, ó. Como isso aqui acontece, só que ele ainda não usou essa, ele vai usar depois essa aqui. E outra coisa, esse cara aqui pertence ao intervalo, como é que é o intervalo aqui? Que ele pegou? O I. Esse cara aqui pertence ao I. Com toda certeza, né? Por que ele pertence ao I? Por causa do caso anterior também, né? Ele é um ponto da forma 1 menos TA mais TB, onde ele é um ponto dessa forma aqui, ó, T1 a 1 mais T2 a 2, certo? Então ele é um ponto de dentro. Bom, enfim, eu estou tentando mostrar para vocês, não sei se estou conseguindo, que recaiu nesse caso anterior. Esse aqui é um Tzinho, esse aqui é o outro, e você tem aqui um ponto do intervalo, outro ponto do intervalo. Então você aplica a mesma desigualdade, então aplicando a desigualdade do item anterior, vai ficar isso aqui que eu acabei de escrever, é menor ou igual que T1 mais T2 vezes F disso aqui, T1 sobre T1 mais T2, A1 mais T1 sobre T1 mais T2, que ele vai aplicar de novo a mesma ideia agora nesse aqui, mas deixa eu terminar de escrever, vezes A2 mais T3 F de A3. Aplicou uma vez, só que aí acontece esse lance aqui, ó. T1 sobre T1 mais T2, que é esse coeficiente aqui, mais T2 sobre T1 mais T2, que é esse, se você somar mesmo o denominador, passa um traço só, T1 mais T2 sobre T1 mais T2, corta, dá 1. Então caiu de novo nesse esquema aqui. Agora, mais obviamente ainda. F de uma coisa entre 0 e 1, porque obviamente T2 dividido por T1 mais T2 é entre 0 e 1. Esse aqui também é entre 0 e 1. E A1, A2, A1, A2. Então você está nesse caso aqui, de novo, menor ou igual que isso. Então vai ficar, vamos ver aqui. Isso aqui é agora menor ou igual de novo, né? Vai ficar T1 mais T2, que já estava, T1 mais T2, vezes. Aí, vou puxar um colchete aqui. T1 sobre T1 mais T2 vezes F de A1, estou só aplicando a desigualdade anterior, mais T1, T2, aqui é T2, desculpa, eu errei aqui, foi mal. Aqui, ó, aqui é T2, sobre T1 mais T2, A2, F de A2. Aqui, mais T3, F de A3, tá lá. É igual, agora é igual, distributiva. T1 mais T2 multiplicou o primeiro termo, corta, fica T1, F de A1. Mais T1 mais T2 multiplicou o segundo termo, corta, T2, F de A2. Mais o terceiro termo, T3, F de A3. Juntando as duas pontas, o que você acabou de perceber? Portanto, para fechar,
que a gente conclui? F de T1 a 1 mais T2 a 2 mais T3 a 3 é menor ou igual que T1 F de A1 mais T2 F de A2 mais T3 F de A3. Professor, mas peraí, então deixa eu ver se eu entendi bem. Você antes tinha mostrado isso aqui. Função é convexa, se e somente se isso aqui acontece. Legal. Agora com 2. Agora, essa desigualdade. Agora você vem e fala, não, tem também essa aqui com 3. Mas será que vai existir uma com 4, ou com 5, ou com 6? Será que dá para generalizar para N? A resposta é, vamos ver o que ele vai dizer. Aqui, ó. A resposta é, analogamente, se f de R é convexa, então generalizou para N. E agora ele vai usar isso aqui para fazer um negócio muito legal, que é essa desigualdade entre as médias aqui, ó. Então, mas antes deixa eu escrever isso aqui, para fechar o raciocínio, né? Então, para fechar o raciocínio, se eu pego, então, N pontos no domínio da função, quer dizer, conclusão, se eu tenho uma F dois pontos de I em R, olha que legal isso aqui, convexa, e eu pego N pontos no domínio da função A1, reticências, reticências até a N, pertencentes ao domínio I. E T1, reticências até Tn, pertencente ao intervalo fechado 0, 1. A função convexa, isso aqui acontecendo, e com a soma deles, né? E a soma deles, T1 mais reticência, até isso é importante, a soma de todos os T's dá 1. Então, olha só, vale isso aqui. Tá? F da combinação, F. Eu vejo isso aqui como uma combinação linear, né? T1 a 1 até Tn a N é menor ou igual que T1 F de A1 mais Tn F de AN. Tn F de AN. Fechou. Que é a generalização que a gente já tinha visto para 2, para 3, agora você vê que vale para N. E como é que eu vou usar isso aí para alguma coisa? Você já vai ver. Olha só que legal que a gente usa isso aqui. Ó. Olha só. Olha aqui. Olha o que ele diz. Esse resultado que acabamos de ver aqui, aplicado à função convexa f de x igual a exponencial de x e elevado a x. Então, agora, olha só. Deixa eu passar um traço aqui, porque eu acho isso aqui muito bacana. Olha só. Então, imagina que eu tenho aqui a função f de x igual a e elevado a x. É convexa. Convexa. Ok? Então, vale isso, que eu acabei de escrever aqui em cima. Ok? Ok, turma? Então, vale esse negócio que eu acabei de escrever. Então, você tem que pegar os Tzinhos e os Azinhos. Os Azinhos e os Tzinhos, né? Aí ele pega os seguintes pontos Azinhos. Ele pegou... É claro que aqui eu imagino que ele está considerando... quaisquer N números reais positivos, x1 até xn. Então, ele está considerando a função exponencial na parte dos positivos. Né? Certo? Então, mas ela é convexa também nos positivos. A função fx igual a e elevado a x é convexa em todo o seu domínio, que é todos os reais. Tá? Então, não tem problema dele fazer essa limitação aqui para reais positivos. Eu só não sei se ele prestou atenção aqui numa coisa, eu sei que o autor aqui é excelente, eu não estou criticando ele, mas números reais positivos inclui... Ele está falando positivos porque o log, evidentemente, né, tá, o log de x, n, então não pode ser x negativo, é positivo. Mas assim, pode dar o azinho, se tiver entre 0 e 1, como a gente já discutiu lá naquele exercício, o azinho pode dar negativo, né?
O azinho pode dar negativo. Mas, deixa eu ver se isso vai ter algum problema aqui. Não, não vai ter, porque e elevado a negativo vai dar número positivo também. Então não tem problema nenhum, tá? Aqui, ó. Exatamente, não tem problema nenhum. Tá certo? Deixa eu ver. O X é positivo, o Azinho pode dar negativo. Não, então tá perfeito. Então, olha só, porque eu vou ter que escrever de trás para frente aqui, porque senão fica muito... Né? O cara primeiro falou de A, depois de T. Aqui ele fala primeiro de T, depois de A, e no final ele fala que é positivo. Eu vou começar dizendo assim, ó. F de x igual a elevado a x convexa. Aí você imagina N números positivos. X1, vírgula, reticência até Xn, todos maiores do que zero. Peguei N números positivos. N reais positivos. Positivos. Aí eu vou montar os Azinhos e os Tzinhos a partir desses X's. Como? Os Azinhos são os log dos X's. Certo? A1 igual a log de x1, vírgula, reticências até a n igual a log de xn. Interessante. E os tzinhos, que precisa pegar e que a soma tem que ser 1, ainda por cima. Aí eu pego os tzinhos, são n t's, porque são n as, né? O tanto de azinhos que você tem que ser o mesmo tanto de tzinhos. Então, se eu peguei n azinhos, ok? Eu vou pegar n tzinhos. Como? E a soma deles tem que dar 1. Pega eles iguais a... Todos eles iguais a 1 sobre n. Não é 1 sobre n variando aqui conforme o subíndice, tá? São todos iguais a 1 sobre n. Senão não fecha a conta aqui, né? Então ele está dizendo... Como n é um número fixo, vai ficar assim, ó. Para não dar confusão, eu vou escrever assim. T1 igual a 1 sobre n, senão pode passar a impressão de que T1 é igual a 1 sobre 1, T2 igual a 1 sobre 2, T3 igual a 1 sobre 3, né? Mas aí, evidentemente, a soma não daria 1, correto? Agora, se você pegar todos iguais a 1 sobre n, aí a soma dá 1. Então, T1 igual a 1 sobre n, vírgula, reticências, T2 igual a 1 sobre n, T3, até chegar no Tn, que é igual a 1 sobre n também. E aí você observa, isso implica que a soma T1 mais reticências até chegar em Tn é igual a 1 sobre n mais reticências, 1 sobre n vezes, que é n vezes 1 sobre n, que é igual a 1. Então a soma é igual a 1. Aí, professor, tudo isso aí vai dar no quê? Vai dar no seguinte. Agora eu aplico essa desigualdade, considerando que a minha f é a função exponencial, que é convexa. Então, eu vou aplicar agora, aplico agora f da combinação linear, T1 a 1 mais reticências, até Tn a n, menor ou igual, aplica essa desigualdade aqui, T1 f de A1 mais reticências, até Tn f de AN, ok? Vou aplicar isso aqui. Levando em consideração que a f de x, a f aqui dessa desigualdade que está aparecendo, é exponencial. Só que acabou a lousa. Vou ter que ir para cá. Então, olha só. Na hora que eu aplicar essa desigualdade, vai ficar assim, ó. O que é o f de T1 daquela soma lá? O f da soma, ele vai virar... aqui, ó. O f da soma, ele vai virar a exponencial de toda essa combinação linear. Então, você vê que ele escreveu tudo aqui, eu vou fazer numa outra ordem. F da soma, que eu já escrevi lá embaixo, é igual a F exponencial. Então, vai ficar E elevado a T1 a 1, mais T2 a 2, mais T3 a 3, até Tn a n. Tá certo? Ok? Só que antes de colocar a desigualdade, eu vou desenvolver mais esse termo aqui. Então, deixa eu colocar assim, né? Vou aplicar aquela desigualdade, mas antes eu vou desenvolver, né? F de T1 a 1 mais reticências até Tn a n, como a função é exponencial, isso é igual como eu tinha acabado de escrever, E elevado a T1 a 1 mais reticências até Tn a n. Só que aí entra o seguinte, né? Existe, em primeiro lugar, a gente já viu que os tzinhos que a gente pegou são
esses t's da forma 1 sobre n. Né? Então, óbvio que vai acontecer isso aqui que ele falou, vai ficar e elevado a 1 sobre n, mais a2 sobre n, mais até a n sobre n, por causa dos tzinhos. Que você pode escrever tudo como digamos, um denominador só, correto? Vamos ver aqui, né? Vamos ver o desenvolvimento aqui, porque depois ele vai chegar no que aqui nessa raiz? 1 sobre n, e sobre n, deixa eu pensar aqui a conta que esse desgraçado está fazendo, e elevado a 1 mais reticência até a n, tudo isso dividido por n. Tudo isso dividido por n. Olha só. Olha só. Tá? Ok. Agora, vamos pensar aqui, peraí, deixa eu só ver essa passagem aqui. Raiz enésima é elevado a 1 sobre n, né? Então, eu acho que aqui o que ele imaginou Eita, deixa eu ver aqui. Talvez tenha algum jeito mais até fácil de fazer isso aqui, não sei. Deixa eu ver aqui. Não, é porque tá. Sim, tem a questão do log também, né? Log. Os azinhos, na verdade, são log, né? Então, peraí, deixa eu pensar um pouco aqui. Soma do log é produto dos logs, né? Soma dos logs é o log do produto. Então, aqui, como esses azinhos é tudo log, vai ficar log x1 mais log x2 mais log xn, que é log do produto. Né? Isso, é isso mesmo, turma. Tem que substituir o log. Né? Então, vai ficar assim, ó, igual a e elevado. No lugar desses azinhos, você imagina o log aqui, né? Log de x1 mais reticências até log de xn. Tudo isso dividido por n. Só que tem a propriedade do logaritmo, que a soma de logaritmos é o logaritmo do produto. Então vai ficar e elevado a log de todos os x multiplicados, x1 vezes x2 vezes até xn, dividido por n. Esse dividido por n é a mesma coisa que, eu vou colocar aqui depois, é a mesma coisa que tiver 1 sobre n multiplicando. É e elevado a 1 sobre n multiplicando esse log do produto. Log do produto. Aí tem aquela regra do log, que é, eu estou usando essas regrinhas de log, tá? Que é a mesma coisa que 1 sobre n vir para cá, no expoente. Então vai ficar assim, ó. Isso é igual a e elevado a log do produto x1 vezes até xn elevado a 1 sobre n, que é esse 1 sobre n que está multiplicando aqui atrás. Só que a exponencial corta com o log. Então você ficou com, isso aqui é igual a x1 vezes, x1 vezes, cortou, né? x1 vezes reticências até xn, que é o elevado a 1 sobre n, que é a mesma coisa que raiz enésima de x1 vezes reticência até xn, que é a média geométrica desses números aqui, é o nome disso aqui. Então, quer dizer, a parte da esquerda da desigualdade, f da combinação linear, tomando os azinhos como logs e os tzinhos como 1 sobre n, a gente desenvolveu aqui passo a passo, da minha forma aqui, né? E chegou na raiz que ficou diferente da dele. A dele acho que foi muito... Eu que tentei fazer mais passo a passo isso aqui, né? Então, eu cheguei que o lado esquerdo é isso aqui. Então, quer dizer, conclusão. O lado esquerdo da desigualdade, f de t1 a 1 mais reticência até tn a n, ele é igual à raiz enésima de x1 vezes até xn. Por um lado, esse lado esquerdo é igual a isso. Mas, por outro lado,
tem a desigualdade, que é esse menor ou igual aqui. Esse mesmo lado esquerdo, que é isso aqui, esse f da combinação linear, é menor ou igual que a combinação linear das f's. Por outro lado, agora sim, vamos aplicar a desigualdade. Esse f aqui da combinação linear, T1A1 mais reticências até Tn a n, ele é menor ou igual que a combinação dos f's. T1 f de A1 mais reticência até Tn f de AN. Tá lá. Aí, que é igual, o que é o T1? 1 sobre N. O que é o f de A1? E elevado a 1. Mais reticências. O que é o Tn? 1 sobre N. O que é o f de AN? E elevado a N. Só que o que são os azinhos? Os azinhos são logs. Então vai ficar 1 sobre N elevado a log de x1, mais reticências 1 sobre N e elevado a log de xn. E corta com log. Então vai ficar como? x1 sobre N mais reticência. Na verdade ficou assim, né? 1 sobre N vezes x1 mais reticências até 1 sobre N xn, que é a mesma coisa que, como é tudo sobre N, fica N x1 mais reticência até, que é a média aritmética. Você soma os números e divide por N. Tipo, 1 mais 3 mais 5 dividido por 3. É a média entre 1, 3 e 5. Ok? Agora você vai falar, bom, então, peraí. Então, o lado da esquerda, que é esse aqui, que a gente acabou de provar que é esse termo aqui, esse negócio é isso. Mas, por outro lado, esse negócio aqui é menor ou igual que isso. Então, portanto, conclusão final absoluta. Portanto, aquela média geométrica, raiz enésima de x1 vezes até xn, é menor ou igual que essa média aritmética, x1 mais reticências até xn, dividido por n. Média geométrica menor ou igual que média aritmética. Agora, média geométrica menor ou igual que média aritmética. Vamos deixar assim. Agora, o que ele comenta aqui? Ó? Olha lá. Essa é a clássica desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Mas, geralmente, o mesmo método serve para demonstrar a desigualdade. Você vê, depois a gente pode repensar isso aqui para demonstrar que, ok? Nosso caso aqui foi tudo 1 sobre n no T. 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, que virou a média geométrica. Mas ele está dizendo assim, você pode pegar outros t's que a soma dá 1. A desigualdade anterior entre a média aritmética e a geométrica corresponde ao caso particular onde os t's são todos 1 sobre n. Certo? E eu encerro aqui o vídeo. Deixa que na quinta-feira eu mato aproximações sucessivas. A gente termina esse curso não, a P1, né? Na quinta-feira. Não sei se vocês já saíram, se vocês estão aí, eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpas.